Provavelmente você já se perguntou como os chineses, os japoneses e os asiáticos em geral são tão inteligentes e parecem memorizar tudo que eles leem, enquanto você lê um livro e se te perguntarem o que você aprendeu, você não vai nem saber responder. Talvez você já tenha até pensado que você tem algum déficit cognitivo em relação a eles, ou que seu cérebro é pior do que o dos japoneses. Mas a verdade é que nada disso é verdade. Eles não têm um cérebro melhor, não têm uma genética favorecida, não tem nada de místico que envolve a inteligência dos asiáticos. O que acontece é que eles têm um método. Enquanto nós, brasileiros e as culturas ocidentais em geral valorizamos muito mais as técnicas de estudo, eles olham muito mais para princípios. Eles têm um método de estudo muito bem organizado e baseado cientificamente, que olha para princípios muito mais importantes do que as técnicas de estudo, que na verdade são só a ponta do iceberg. É isso que nos é passado aqui, principalmente nas escolas, que quase nunca falam de estudo, mas quando a gente acaba entrando na faculdade, se deparando com coisas mais acadêmicas, tudo que nos é falado é sobre técnicas. E isso não é o que essas pessoas mais inteligentes do mundo valorizam muito, e é entendendo como esse método de estudo dos japoneses e dos asiáticos funciona que você vai conseguir melhorar muito a sua capacidade de aprendizado e a sua velocidade de aprendizado. Você vai aprender mais rápido, guardar aquelas memórias, lembrar daqui a um mês o que você estudou, daqui a um ano que você estudou e, consequentemente, alcançar o destaque social e na sua profissão e financeiro que você tanto almeja, e é por isso que você estuda no fim das contas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te mostrar exatamente como funciona e como você pode aplicar ainda essa semana nas suas próximas sessões de estudo o método dos japoneses, que eles usam para aprender de forma tão rápida. Bom, meu nome é Matheus Valcácer e assim como você, eu gosto muito de estudar, é uma coisa que faz parte da minha vida. Não acredito que faça parte da sua, porque você está vendo um vídeo de como aprender e memorizar mais rápido, de como estudar melhor. E como a maioria de nós aqui no Brasil, eu não fui um cara muito estudioso na escola, eu não gostava daquilo que era passado para mim. Eu era aquela famosa pessoa que olhava para a fórmula de Bhaskara e pensava, aonde eu vou aplicar isso? Então eu não tinha muita motivação e não era lá a pessoa mais dedicada do mundo na escola. Eu simplesmente fui empurrando as coisas com a barriga até que acabasse. Mas eu cheguei numa idade, mais ou menos ali dos 18 anos, que eu pensei, tá, tenho que ser alguém da vida. E nesse momento, olhando para pessoas de sucesso, buscando referências e vendo como os caminhos são trilhados para a maioria das pessoas, até o sucesso financeiro e social, eu vi que o estudo seria uma parte muito importante, que eu precisaria me especializar, que eu precisaria ser bom e inteligente em alguma área para que aquilo me desse algum retorno. E eu pensei, beleza, preciso estudar, e comecei a fazer isso. Só que eu me deparei com um problema que é muito comum para a maioria das pessoas. Eu li um livro e ao final dele eu não lembrava. Eu não sabia o que eu tinha aprendido, eu não sabia responder muitas perguntas. Era como se eu lesse num dia e no outro já esquecesse. Isso me preocupou, porque sem essa habilidade, sem a capacidade de aprender, eu sabia que eu não ia muito longe. Então eu falei, beleza, eu tenho muitas áreas para estudar, eu tenho muitas coisas que eu preciso aprender, eu tenho uma longa jornada de estudo pela frente, então antes de fazer isso, eu preciso aprender a estudar. Eu preciso aprender a aprender. Esse foi o meu primeiro passo, essa foi a minha escolha inicial. E foi nisso que eu fui. E foi isso que me levou até os japoneses, porque é inevitável você falar de estudo, falar de aprendizado, falar de memorização, falar de sucesso acadêmico, sem olhar para os asiáticos em geral. Japoneses, chineses e as nacionalidades que estão ali perto. Eles ganham a maioria das Olimpíadas, eles têm o maior destaque no mundo acadêmico em geral. Então eu aprofundei todo o meu foco para entender qual é o método de estudo dessas pessoas. Qual é o método de estudo que é mais valorizado e ensinado nas escolas dentro dessa cultura. E bom, por incrível que pareça, na verdade não é tão incrível, já era esperado, eles têm um método diferente do que a gente utiliza aqui, do que a gente aprende aqui desde pequeno, e um método muito mais inteligente que a ciência valida e que pode melhorar o seu aprendizado, que vai melhorar o seu aprendizado, a sua memorização e a sua velocidade de estudo em 10, 15 vezes, muitas e muitas vezes, e você vai entender por quê ao decorrer desse vídeo. E bom, a qualidade do estudo em geral, o quanto você vai reter daquilo que você estuda, é baseado em 5 pilares. Ou seja, existem 5 pilares que formam um bom estudo. É como se fosse uma pirâmide. O pilar inicial, ou seja, a base, ela é a mais importante de todas. E conforme vai subindo, no pilar 4, 3, 2 e 1, as coisas ficam menos importantes, mas é claro que ainda tem a sua importância. E bom, por mais que não pareça, as técnicas de estudo, essas que a gente tanto ouve falar, elas são só o topo da pirâmide. Ou seja, elas estão na 5ª posição de importância dentro de um estudo de qualidade. Existem outras 4 coisas que são muito mais importantes, que são negligenciadas absurdamente dentro da nossa cultura. E é por isso que a maioria das pessoas não tem uma grande qualidade de estudo. É por isso que a maioria das pessoas não lembram daquilo que estudaram, não aprendem de fato. Elas só decoram por um curto período de tempo, realizam uma prova e depois não lembram mais de nada, porque os outros 4 pilares estão sendo negligenciados. Então, vamos direto ao ponto. O primeiro pilar para um estudo de qualidade é o sono. E eu não quero entrar aqui no clichê, eu não quero falar mais do mesmo. Então eu vou te explicar de forma técnica para que você entenda e comece a valorizar o seu sono, entendendo o porquê ele é tão importante para o seu estudo.
Bom, o sono ele pode ser dividido em duas partes quando a gente fala de estudo. A noite anterior à sua sessão de estudos e a noite posterior. Por que a noite anterior ela é muito importante? Porque para você aprender, o seu cérebro precisa de um estado fisiológico, de um estado químico suscetível ao aprendizado. Você precisa de algumas moléculas nos lugares corretos para que você consiga aprender. Vou te dar um exemplo. Durante o dia, conforme a gente está acordado, vai se acumulando como se fosse um lixo metabólico no nosso cérebro, chamado adenosina. E essa adenosina ela vai gerando o sono, vai gerando cansaço e vai desligando a capacidade do seu cérebro. Se você não dorme bem, essa adenosina não é lavada, ela continua acumulada no seu cérebro durante o dia, quando não deveria ter, porque você dormiu bem, ela foi lavada do seu cérebro. Mas se você não dormiu bem, ela fica lá acumulada e ela impede, ela dificulta o seu aprendizado, ela desacelera a capacidade cognitiva do seu cérebro. Então, por exemplo, muitas vezes a gente está estudando alguma coisa que a gente precisa assimilar, a gente precisa raciocinar, a gente precisa entender aquilo. Na maioria das vezes, você não vai ter dificuldade com um estudo fácil, você vai ter dificuldade com um estudo difícil, com algo mais complexo que você precisa entender. E sabe aquela sensação que alguém explicou alguma coisa para você e você não pegou, não entendeu? Você precisa que aquela pessoa explique de novo. Isso pode ser ocasionado por uma má noite de sono na noite anterior ao seu estudo. Por quê? Porque seu cérebro não está num estado fisiológico, no estado químico suscetível ao aprendizado. Se você dormiu mal na noite anterior, tudo vai ficar mais difícil no seu próximo dia, quando a gente fala de estudo. E a noite posterior, ela é ainda mais importante. Por quê? O objetivo final de um estudo não é que você entenda naquele momento, mas amanhã já esqueça. Não é que amanhã você lembre, mas daqui uma semana você esqueça. O objetivo é que, durante o estudo, você forme memórias de curto prazo, ou seja, você codifica aquelas informações, você entenda elas e o seu cérebro armazene na sua memória de curto prazo, mas depois você passe essas informações, esses aprendizados, para o longo prazo. E isso é feito dentro do seu cérebro durante a noite, durante a próxima noite de sono depois do seu estudo. É o seu sono, é a qualidade do seu sono que vai definir quantos dos seus aprendizados vão ser passados para o longo prazo. Então, por exemplo, se você tem uma ótima noite de sono, pode ser que 100% daquilo que você aprendeu em um dia seja passado para o longo prazo e amanhã você lembra, daqui uma semana você lembra, daqui um mês você lembra. Caso você tenha uma péssima noite de sono, e eu estou falando de qualidade e tempo de sono, pode ser que só 10, 15, 20% daquilo que você aprendeu seja passado para longo prazo. Então isso quer dizer que se eu me mato de estudar hoje, eu passo 8 horas estudando. Pode ser que, se eu dormir mal na próxima noite, 6, 7 horas sejam jogadas fora do esforço que eu tive. Não faz muito sentido. Se você estudou, se você se dedicou hoje, se dedique também ao seu sono, porque é ele que vai fazer o seu esforço valer. E seguindo para o próximo pilar, para o segundo pilar dessa pirâmide dos princípios do aprendizado, a gente vai para mais uma coisa que está diretamente ligada ao sono, que é o grau de alerta. O que é o grau de alerta? O grau de alerta é o contrário da sonolência. Sabe quando você se sente cansado, sonolento, com dificuldade de prestar atenção nas coisas, com o olho pesado? Isso é a sonolência, obviamente. O contrário disso é o grau de alerta. Quando eu estou disposto, enérgico, sem sono nenhum, eu estou em um alto grau de alerta. Para aprender bem, para que o seu cérebro consiga codificar as informações, entender aquilo que você está estudando e transformar isso em memórias de curto prazo que posteriormente vão ser passadas para longo prazo, você precisa de um bom grau de alerta. Se você estudar meio sonolento, o seu cérebro não vai conseguir consolidar bem aquelas informações. Transformar aquilo que você está lendo em um código neural, em, de fato, a informação dentro do seu cérebro. A comunicação entre os neurônios para registrar aquela informação. Então é muito importante que o seu grau de alerta seja alto durante a sua sessão de estudo. E aqui não entra só dormir bem. É óbvio que você precisa dormir bem, porque se você dormir mal, você vai ficar sonolento e não vai ter o seu grau de alerta, já que o grau de alerta é o contrário da sonolência. Mas também é importante você escolher os horários corretos para estudar. Porque mesmo que você durma muito bem, se você acordou 7 da manhã e deixa para estudar 10, 11 horas da noite, você vai estar sonolento. Não importa o quanto você tenha dormido bem na noite anterior. Por quê? Porque é ciclo circadiano, é assim que funciona. Eu passei o dia inteiro acordado, fazendo várias das minhas tarefas, de noite eu vou estar sonolento. Ponto final. Então não é o horário mais inteligente de você estudar. É claro, se você só tem esse horário, show de bola, é melhor do que não estudar. Mas se você tem a possibilidade de colocar o seu estudo em horários mais cedos, de manhã, no final da manhã, no meio da tarde, no máximo até o fim da tarde, perfeito, isso é o ideal. Você vai estar com um bom grau de alerta e vai ter um aprendizado otimizado. Agora, terceiro pilar. E aqui entra um dos pilares mais importantes e mais mal entendidos nos dias de hoje, que é motivação. As pessoas costumam confundir motivação com euforia, com alegria, com estar super animado. Ai meu Deus, como eu tô animado. Isso não é motivação. Motivação é ter um motivo para ação. Motivação, motivo para ação. Você precisa ter um motivo para aquilo que você está fazendo. Por que eu não lembro da fórmula de Bhaskara? Porque quando eu estava na escola, aprendendo Bhaskara, ouvindo isso da minha professora, eu não conseguia enxergar um motivo para aprender aquilo. Eu pensava justamente, eu nunca vou usar isso na minha vida. Ou seja, o meu cérebro não tinha um motivo para guardar aquela informação. O que acontece é que o nosso cérebro é uma máquina muito mais de esquecer do que de lembrar. Por quê? Imagina um HD de um computador. Ele tem 1 TB de armazenamento.
Se tudo que passar na tela do seu computador for armazenado, em um mês o seu HD vai estar lotado e o seu computador vai pifar. O computador não consegue funcionar sem memória, ele vai ficar inútil, porque a memória dele está lotada. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Todo dia a gente recebe 24 horas de informação. Todo santo dia. É informação sem fim. Se o nosso cérebro for armazenar a longo prazo tudo que a gente vê, tudo que a gente estuda, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, o nosso cérebro vai pifar, não tem espaço para tudo isso. Em algum momento vai encher e a gente vai ficar inútil. Então o nosso cérebro está o tempo inteiro filtrando as informações, entendendo, o que é importante para eu colocar a longo prazo, para eu guardar a longo prazo, para eu colocar no meu HD. O que tem um motivo plausível e real para que seja guardado. Se o que você está estudando não tem um motivo claro para você aprender, para você saber, se você está tentando estudar algo por obrigação, porque alguém mandou, porque alguém quis, e não porque você enxerga um motivo para aquilo, não porque você tem um motivo para aquilo, porque você vê importância naquilo, o seu cérebro não vai guardar. Ele vai receber aquela informação, porque você está sendo obrigado a fazer aquele estudo, mas quando tiver de noite durante o sono, ele vai falar, beleza, não tem nenhum motivo, não tem nenhuma razão para guardar isso a longo prazo, para ocupar espaço no meu HD com isso. Então, ou você tem um motivo claro para estudar, ou você sabe a importância daquele estudo na sua vida, ou dificilmente o seu cérebro vai conseguir armazenar aquilo. A não ser que você repita muitas vezes aquele estudo e acabe guardando por pura repetição. Mas aí deixa de ser um estudo inteligente. Então, definitivamente a motivação é um dos pilares mais importantes quando a gente fala de estudo. E bom, o quarto pilar, o segundo menos importante, mas ainda assim importante, é o foco. O que é o foco? O foco é você estar focado em uma coisa só, olhando para uma coisa só, não dispersando a sua atenção. Por exemplo, agora eu estou focado gravando esse vídeo. Mas eu poderia estar gravando esse vídeo, opa, chegou uma notificação, deixa eu ver a notificação aqui do meu celular, e agora alguém me ligou, deixa eu falar com essa pessoa. Isso é dispersão, é o contrário de foco. Se você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não está focado em nenhuma. E é muito importante que você esteja focado no seu estudo. Por quê? Porque o seu cérebro, enquanto você lê alguma coisa, enquanto você assiste uma aula, ele está codificando as informações que estão chegando. Então, ele está transformando aquilo que você ouve, aquilo que você vê, em informação dentro do seu cérebro. Só que isso é um processo muito menos simples do que parece. A gente acha que é uma coisa automática, o cérebro vai simplesmente absorvendo, mas não. Ele precisa assimilar, conectar com o que já tem dentro do seu cérebro, ver se aquilo faz sentido, entender aquela informação se for uma informação complexa, e tudo isso exige do seu cérebro foco. Se você está ali recebendo aquela informação, seu cérebro está assimilando, e chega uma notificação e você vai olhar o celular, você quebra o processo no meio. Aquela informação que estava sendo assimilada, ela quebra, para de ser assimilada, e é como se você tivesse simplesmente perdido aquela informação. Na verdade, você perdeu aquela informação. Então, o foco ele é muito importante. E eu sei que nos dias de hoje é extremamente difícil a gente manter o foco, porque são muitas as distrações, mas é importante você saber que isso é algo crucial para o seu estudo. Você limpar o seu ambiente de estudo, você tirar as distrações de perto, você setar um horário específico para o estudo e às vezes até avisar as pessoas que podem te distrair é super importante, porque senão o seu estudo de fato não vai render e você vai ficar dando murro e ponta de faca e não vai conseguir aprender as coisas. E agora que a gente já fechou os 4 pilares, agora sim vem as técnicas de estudo. De nada adianta você ter a melhor técnica de estudo do mundo se você dormiu mal no dia anterior, porque o seu cérebro vai estar num estado fisiológico ruim para o aprendizado. Também não adianta se você dormir mal na próxima noite, porque você vai aprender 100 informações, vamos dizer assim, de maneira arbitrária, mas só vai guardar 10 a longo prazo. As outras 90 vão ser jogadas fora porque você dormiu mal e o seu cérebro não conseguiu fazer esse processo. Também não adianta nada disso você estudar sonolento, porque sem um bom grau de alerta, o seu cérebro não vai conseguir assimilar muito bem aquelas informações. Dormiu bem, estudou no melhor horário, tá com um bom grau de alerta, você também precisa de motivação. Porque mesmo que seu cérebro assimile aquelas informações graças a um bom grau de alerta e uma boa noite de sono na noite anterior, se o seu cérebro não reconhecer importância naquela informação, se ele não vê um motivo para guardar aquilo, ele vai expelir, porque ele está o tempo inteiro filtrando o que vai ser guardado por um limite de espaço natural. E depois de tudo isso, também é importante que você tenha foco. Você pode estar dormindo bem, com bom grau de alerta, motivado, mas se você estiver disperso, quebrando o processo de assimilação do seu cérebro o tempo inteiro, vai ser muito difícil de você aprender alguma coisa. E bom, essa é a explicação do porquê os japoneses são tão bons, tão inteligentes e parecem memorizar as coisas tão rápido. Porque a cultura deles valoriza esses 4 pontos do estudo antes das técnicas de estudo. Pensa só, naturalmente os asiáticos já são conhecidos por uma alta disciplina. Isso inclui o sono. Eles dormem bem na noite anterior e na noite posterior ao estudo. Isso é o primeiro pilar e um dos mais importantes. A disciplina também leva à rotina. Eles têm rotinas rígidas que não permitem que eles estudem de madrugada. A maioria deles, principalmente nas escolas desde pequeno, estudam pela manhã e seguem uma rotina rígida. Então eles estudam sempre em um bom momento pro grau de alerta. A motivação ela vem intrínseca da cultura. No Japão, principalmente, é muito conhecido por, às vezes, as pessoas até cometerem atos contra a própria vida, de tão importante que o estudo é. Quando a pessoa não estuda bem, elas costumam até cometer esses atos,
Porque o estudo é vital naquela cultura, o estudo é muito importante. Então elas têm um motivo muito claro, elas dão muita importância para o estudo. E por isso o cérebro delas entende isso, entende que o estudo é tão importante, tem um papel tão importante na vida delas, que ele guarda aquelas informações a longo prazo. E por último, também é conhecido que eles têm um controle bem mais rígido que nos outros países sobre celular. Isso às vezes até é confundido com censura, com limitação do acesso, e talvez possa ser. Eu não entendo dessa parte da cultura, nunca vivi lá, mas se sabe que eles utilizam muito menos o celular, que isso é muito mais controlado, então consequentemente eles têm uma capacidade de foco maior do que a nossa por não ter tanta distração o tempo inteiro. Então eles priorizam essas coisas e só então adicionam técnicas de estudo para potencializar tudo isso. E se você, a partir de hoje, fizer a mesma coisa, você vai ver que às vezes a técnica de estudo nem é tão importante e vai começar a estudar com mais qualidade, a entender mais aquilo que você estuda, a guardar mais essa informação, porque de nada adianta estudar e esquecer semana que vem, e consequentemente, cedo ou tarde você vai conseguir aquilo que você deseja, aquele seu objetivo com o estudo, que é o reconhecimento dentro da sua carreira, entre as pessoas que estão à sua volta, e o reconhecimento financeiro. Estudando bem, não é nada difícil se destacar na sociedade, ainda mais num país como o Brasil, onde ninguém estuda.